Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Eduardo e eu estou aqui para gravar mais um dia do meu projeto de leitura bíblica, dessa vez na nova Bíblia Viva, uma Bíblia com uma linguagem mais contemporânea. Vou ler a partir de Salmo, capítulo 55, livro de Salmos, o capítulo 55, que tem como título Para o mestre de música, com instrumentos de corda, poema de Davi. E o versículo 1 diz o seguinte: Escute a minha oração, ó Deus, não se esconda quando eu peço a sua ajuda. Ouça-me com atenção e responda-me. Eu não consigo entender meus problemas e estou muito perturbado. Meus inimigos gritam ameaças contra mim. Os homens maus me rodeiam. Lançam males sobre mim, com ódio e furor. Dentro do peito meu coração acelera, com medo da morte. Sou dominado pelo temor e pelo tremor. O pavor tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera se eu tivesse asas como uma pomba. Voaria para longe até encontrar um lugar de paz. Voaria rápido até os desertos distantes e lá teria o meu abrigo. Assim poderia achar um abrigo para escapar do vendaval e da tempestade. Senhor, provoque confusão e desentendimento entre os meus inimigos. Faça com que sejam destruídos pela sua própria violência na cidade. De dia e de noite rondam a cidade, andando sobre os muros, espalham a maldade e a miséria dentro de Jerusalém. Dentro da cidade existem morte e destruição. Nas ruas acontecem opressão e exploração. Quem me ofende não é um inimigo. Se fosse, eu ainda poderia aguentar. Poderia fugir e me esconder. Quem está me traindo é você, meu companheiro, meu amigo do peito. Costumávamos andar juntos, conversando alegremente enquanto íamos ao templo de Deus com o seu povo. Que a morte apanhe essa gente de surpresa, porque seus corações e seus lares estão imundos de pecado. Mas eu pedirei ajuda a Deus, e o Senhor me salvará. Eu oro angustiado pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e ele ouve a minha voz. Muita gente me persegue e tenta me destruir, mas ele me salva e dá paz à minha alma. Deus, que reina desde a antiguidade, me ouvirá. Dará aos meus inimigos o que eles merecem, porque não respeitam a Deus, nem se arrependem. Esse falso amigo atacou quem vivia em paz com ele. Não cumpriu os compromissos que havia feito. Suas palavras eram mais macias do que a manteiga, mas o coração planejava a morte. Suas palavras pareciam ser mais suaves do que o óleo, mas na verdade eram facas afiadas. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor, e Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair, mas Deus lançará no mais profundo abismo da destruição aqueles assassinos e traidores, porque por isso vão morrer muito cedo. Não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio no Senhor para sempre. Salmo 56. Para o mestre de música, conforme a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Poema epigráfico de Davi, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Deus, tenha misericórdia de mim, pois os meus inimigos atacam dia e noite, procurando me destruir. Eles vigiam todos os meus passos para me matar à traição. Eles são muitos e me atacam com arrogância, mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Que poderá fazer um simples mortal? Eles distorcem o sentido de tudo o que falo. Só pensam em como me fazer mal. Fazem reuniões secretas. Vigiam os meus passos esperando a hora certa de acabarem com a minha vida. Deus, castigue meus inimigos por causa da maldade deles. Na sua ira, ó Deus, derrube as nações. O Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido. Contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas e anotou cada lágrima no seu livro. No dia em que pedir a sua ajuda, os meus inimigos fugirão. Estou bem certo de que Deus está do meu lado. Eu confio totalmente em Deus. Glória ao Senhor pelas suas promessas. Não terei medo de coisa alguma, porque confio em Deus. Simples homens não serão capazes de me destruir. Por isso, ó Deus, cumprirei as promessas que lhe fiz. Por toda a minha vida
apresentarei a minha oferta de gratidão. O Senhor me salvou da morte e não deixou que meus pés tropeçassem e caíssem. Assim eu poderei andar na luz de Deus durante toda a minha vida. Salmo 57. Para o mestre de música, conforme a melodia Não Destruas. Poema epigráfico de Davi, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. O Senhor é o abrigo da minha alma. Eu me escondo debaixo das suas asas até que passe o perigo. Pedirei ajuda ao Deus Altíssimo. Ele é quem cumpre todos os seus propósitos para comigo. Lá do céu ele me manda ajuda e me salva. Ele deixa envergonhados os meus inimigos. Faz isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Estou cercado de leões ferozes. Seus dentes são lanças e flechas, e suas línguas espadas afiadas. Ó Deus, seja exaltado. Mostre o seu grande poder nos mais altos céus. Faça a sua glória brilhar por toda a terra. Meus inimigos prepararam uma armadilha para mim. Fiquei abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. Meu coração está tranquilo e confiante, ó Deus. Cantarei louvores ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acordem harpas e liras. Vou acordar bem cedo. Entre as nações, em alta voz, cantarei hinos de gratidão e louvor ao Senhor. Porque o seu grande amor é maior que os céus. A sua fidelidade vai até as nuvens. Sim, mostre o seu grande poder nos mais altos céus, ó Deus. Faça a sua glória brilhar por toda a terra. Salmo 58. Para o mestre de música, conforme a melodia Não Destruas. Poema epigráfico de Davi. Onde está a verdadeira justiça, senhores juízes? Autoridades, vocês estão sendo honestos quando julgam os homens? Não, de maneira alguma. Em vez disso, não, vocês tramam a injustiça e enchem a terra de violência. Os perversos, desde o nascimento, se afastam de Deus. Desde o berço, vocês vêm seguindo o caminho errado, o caminho da mentira. Eles são venenosos como serpentes, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores mais experientes. Ó Deus, quebre os dentes deles, porque são ferozes como leões fortes. Que eles desapareçam como água que cai na areia do deserto. Quando empunharem o arco, que as suas flechas murchem como a erva que é pisada. Que eles sejam como a lesma que se desmancha no lodo, como quem nasce morto e nunca vê o sol. Deus, na sua ira, os levará vivos numa tempestade. Sumirão mais depressa do que o tempo que o fogo leva para esquentar uma panela. Os justos ficarão felizes quando o castigo de Deus cair sobre os maus. Eles andarão em segurança quando lavarem os pés no sangue dos ímpios. Então se comentará: de fato, ser justo e obedecer a Deus traz uma grande recompensa, porque é um Deus que julga a terra. Salmo 59. Para o mestre de música, conforme a melodia Não Destruas. Poema epigráfico de Davi, quando Saul enviou homens para vigiarem a casa de Davi, a fim de matá-lo. Deus meu, salva-me dos meus inimigos. Não deixe que eles me alcancem. Salve-me daqueles que vivem fazendo o mal. Salve-me dos homens violentos e assassinos. Eles fazem planos cuidadosos para me matar à traição. Nada fiz de errado contra eles, mas os poderosos se ajuntam para me destruir, ó Senhor. Sou inocente, mas assim mesmo eles vêm me atacar. Senhor, levante-se, veja o que está acontecendo e venha me ajudar. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperte e venha enfrentar todas as nações inimigas. Não tenha pena de ninguém que faz da maldade o seu modo de vida. Quando anoitece, eles vêm rondar a cidade e tentar descobrir onde estou, rosnando como cachorros bravos. Gritam ofensas e ameaças terríveis e dizem: quem nos ouvirá? Mas o Senhor vai rir dessa gente. Também vai zombar das nações inimigas de Israel. Ó Deus, minha força, o Senhor é a minha esperança. O Senhor me protege e fico em perfeita segurança. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Não acabe com eles de uma vez, para que o povo não esqueça depressa a lição.
Com o seu poder, espalhe meus inimigos pela terra, e abata-os, ó Senhor, nosso escudo. Que eles sejam as vítimas de suas próprias palavras e do seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciaram, castigue-os com toda a sua ira. Acabe com eles até que não existam, até que não mais existam. Assim, todos saberão que Deus governará Israel e reinará até os confins da terra. Quando anoitece, os meus inimigos vêm rondar a cidade, rosnando como cachorros bravos. Andam de lá para cá procurando comida. Nunca acham o suficiente e por isso ficam uivando. Quanto a mim, cantarei louvores à sua força, Senhor. De manhã louvarei bem alto o seu amor, pois o Senhor tem sido meu refúgio, onde eu fico em segurança no dia do sofrimento. Ó Deus, força minha, sempre louvarei o Senhor, porque tem sido o meu refúgio, o Deus que sempre mostra seu grande amor por mim. Salmo 60. Para o mestre de música, conforme a melodia, o lírio da aliança. Didático, poema epigráfico de Davi. Quando este combateu Arã na Araim, a Arã-Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ó Deus, o Senhor nos rejeitou e espalhou as nossas tropas. O Senhor derramou a sua ira. Por favor, volte a nos proteger. O Senhor fez a terra tremer e abrir fendas. Por favor, feche as brechas, pois ameaçam desmoronar. O Senhor fez o seu povo passar por muitas aflições. Seus golpes deixaram o povo desorientado e confuso, como quem bebeu vinho forte. O Senhor nos deu uma bandeira para avisar os que temem, para que pudessem escapar da derrota. Salve-nos com a sua mão direita e responda-nos. Assim os seus amados serão salvos. Cantarei de alegria porque Deus, na sua santidade, prometeu nos ajudar. Ele disse: quando eu vencer, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, e Manassés também. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes, e de Judá sairão meus reis escolhidos. Moabe será o escravo humilde, que há de lavar meus pés. Edom apanhará as minhas sandálias empoeiradas. Soltarei meu brado de vitória sobre a Filístia. Quem me levará como o grande vencedor às fortalezas de Edom? Não foi o Senhor, ó Deus, que nos rejeitou e deixou de acompanhar nossos soldados na batalha? Ó Senhor, volte, venha ajudar-nos nesta situação difícil, porque é inútil a ajuda do homem. Com Deus realizaremos grandes feitos. Ele mesmo pisará os nossos inimigos. Salmo 61. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, Salmo de Davi. Ouça-me, ó Deus, ouça o meu clamor, escute a minha oração. Mesmo estando tão longe, nos confins da terra, pedirei a sua ajuda com o meu coração abatido e fraco. Leve-me para o lugar seguro e protegido que não posso alcançar sozinho. O Senhor é a minha fortaleza segura, uma torre forte contra o inimigo. Viverei para sempre na sua presença, e sempre procurarei abrigo debaixo das suas asas. Ó Deus, o Senhor ouviu as minhas promessas, e me deu a herança guardada para quem o ama e respeita. Dê vida longa ao rei, que viva por muitas gerações, que ele viva bem perto do Senhor para sempre, que ele seja guardado pelo amor e pela fidelidade de Deus. Então cantarei hinos ao Senhor durante toda a minha vida, dia após dia, para cumprir as promessas que fiz a ele. Salmo 62. Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, Salmo de Davi. Deus é a minha única esperança, nele eu confio e fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor. Os problemas da vida nunca conseguirão me derrotar. Até quando vocês vão procurar me derrubar como se eu fosse um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair? Vocês só pensam em me derrubar da minha posição elevada. Para isso usam a mentira. Com a boca abençoam, mas o coração está cheio de ódio. Descanso somente em Deus, confio nele, a minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança.
Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é meu protetor. Os problemas da vida não conseguirão me derrubar. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a minha rocha firme e a minha proteção. Ó meu povo, confie no Senhor a cada momento. Leve a Ele o peso do seu coração, pois Deus é nosso refúgio. Os homens são como um sopro, sejam eles de família importantes ou de origem humilde. Se fossem colocados numa balança, não pesariam nada. Não confiem nas riquezas obtidas por roubo, nem se orgulhem do que ganharam com a exploração. Se vocês ficarem ricos, não entreguem seus corações à riqueza. Mas, mais de uma vez eu ouvi Deus dizer: o poder pertence a Deus, e o Senhor também é a fonte do amor fiel, porque retribuirá a cada um o que merece, conforme as suas ações. Salmo 63, um salmo de Davi quando este se encontrava no deserto de Judá. Ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã eu o busco. A minha alma tem sede do Senhor. Preso nesta terra seca, todo o meu ser tem sede do Senhor. Quem me dera estar na sua casa para ver o seu poder e a sua glória. Meus lábios o exaltam, porque sentir o seu amor fiel e constante vale mais do que a própria vida. Certamente o louvarei durante toda a minha vida. Levantarei as minhas mãos e orarei ao Senhor, confiando em seu poder. O Senhor dará à minha alma muito mais do que ela precisa, e eu o louvarei com as minhas palavras jubilosas. Acordado de noite, fico pensando no Senhor. Atravesso a madrugada lembrando da sua bondade. O Senhor me ajuda constantemente. À sombra das suas asas eu canto de alegria. A minha vida depende totalmente do Senhor, porque a sua mão direita me sustenta. Por outro lado, aqueles que procuram me destruir serão levados para o fundo do meio dos mortos. Morrerão de modo violento, não serão enterrados e servirão de comida para os cachorros selvagens. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que confiam no Senhor o louvarão, porque ele tapará a boca dos mentirosos. Salmo 64, para o mestre de música, o Salmo de Davi. Ouça-me, ó Deus, quando eu contar os meus problemas. Proteja a minha vida dos planos ameaçadores de meus inimigos. Defenda-me da conspiração dos perversos e do tumulto dos malfeitores. Suas línguas são afiadas como espadas. Eles atiram contra mim palavras agudas como flechas envenenadas. Querem me destruir à traição. Atacam o justo de repente e não têm medo de ser castigados. Eles animam uns aos outros a fazerem coisas malignas. Fazem reuniões secretas para preparar suas armadilhas pensando: aqui ninguém nos achará. Procuram oportunidades e maneiras de fazer o mal. Passam longas horas planejando e descobrindo maldades no fundo de seus corações. Mas Deus mesmo derrubará essa gente com suas flechas. De repente eles cairão por terra, mortalmente feridos. Tropeçarão e cairão pelas próprias palavras. Seus planos virarão contra eles. Todos se afastarão deles, vendo o seu fim. Quando isso acontecer, todos os homens temerão a Deus e reconhecerão como Ele é grande e poderoso. Entenderão e contarão uns aos outros as suas maravilhas. Os justos se alegrarão no Senhor e nele buscarão refúgio. Quem anda pelos retos caminhos de Deus vibrará de alegria. Salmo 65. Para o mestre de música, Salmo de Davi, um cântico. Ó Deus, aqui em Sião o louvor é apropriado ao Senhor. Nós cumpriremos as nossas promessas. Todos os homens virão ao Senhor, porque o Senhor responde às orações. Mesmo que os nossos pecados de injustiça e desobediência sejam muitos, o Senhor nos perdoa. Ah, como são felizes as pessoas que o Senhor escolhe para se aproximarem e viverem na sua presença. Viver na sua casa nos deixa muito alegres, por causa da sua bondade. Com grandes feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, o Senhor nos responde. Mostra a sua justiça, livrando-nos dos inimigos. O Senhor é a única esperança de todos, em toda a terra, e também sobre os mares e oceanos mais distantes. O Senhor formou e firmou os montes com a sua força, mostrando o seu grande poder. O Senhor acalma a fúria dos mares, o barulho forte das ondas e o tumulto das nações. Nas terras mais distantes,
as suas maravilhas causam admiração aos habitantes. Do nascer ao pôr do sol, o Senhor desperta hinos de alegria. O Senhor manda a chuva para regar a terra. Assim o solo fica rico e produz muito. Os rios de Deus nunca secam e a terra produz ricas colheitas de cereais. A chuva rega as plantações, amolece a terra, dissolve os torrões e faz as sementes brotarem por toda a parte. O Senhor mostra toda a sua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde ele passa, há fartura. Os pastos do deserto ficam verdes, e os montes se cobrem de flores coloridas. Os campos ficam cheios de rebanhos. Os vales fazem brotar as espigas de trigo e cevada. Toda a terra vibra e canta de alegria. Salmo 66. Para o mestre de canto, para o mestre de música, um cântico, um salmo. Gritem louvores a Deus, povos de toda a terra. Anunciem com salmos o seu glorioso nome. Venham todos cantar louvores a Ele. Digam a Deus, como despertam a admiração às suas obras. Por causa do seu grande poder, seus inimigos se rendem e lhe obedecem. Toda a terra o adora, cantando salmos e hinos para louvar o seu nome. Venham todos, venham ver os grandes feitos de Deus. Vejam as obras impressionantes que Ele fez em favor do seu povo. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e o povo atravessou o rio Jordão, sem sequer molhar os pés. Que dia o Senhor fez para o nosso povo! Ele reina para sempre sobre toda a terra, com o seu grande poder. Cuidado, rebeldes, para não se revoltarem, porque Deus vigia de perto as nações. Povos do mundo, louvem o nosso Deus, cantando louvores em alto e bom som. É Ele quem protege a nossa vida e não nos deixa tropeçar. O Senhor, nosso Deus, nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar, como se faz com a prata. O Senhor nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre nossas costas. Deixou que o exército inimigo cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso nos deu um lugar de fartura. Agora eu quero trazer ao seu templo os meus sacrifícios queimados, para cumprir as minhas promessas que fiz com o Senhor, as promessas que meus lábios fizeram e a minha boca falou quando estava passando por dificuldades. Aqui estão os meus sacrifícios, carneiros, novilhos e cabritos sem defeito. A fumaça dos sacrifícios subirá até o Senhor. Venham, ouçam todos vocês que amam e obedecem ao Senhor. Vou contar a vocês tudo o que Ele fez por mim. A Ele clamei pedindo ajuda e com a língua o louvei. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Mas Deus me ouviu e Ele atendeu a oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar seu amor constante e fiel. Essa foi a leitura do livro de Salmos até o capítulo 66, e a partir de amanhã darei continuidade no capítulo 67. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.